Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que amanhã encara o Santos às 19h30 pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E vamos ver aí as últimas informações do mercado da bola do Timão. Corinthians abre conversas com o Atlético Mineiro para contratar Júnior Santos por empréstimo. Timão tem interesse no atacante de 31 anos, artilheiro da Libertadores de 2024. Vamos acompanhar aí as informações do Corinthians. Em relação ao Memphis, eu lembro que na última entrevista, né, depois ali no jogo contra o São Paulo na Neoquímica, o Dorival falou, esquece do Memphis no jogo contra o Santos. Mas existe alguma previsão, assim, nessa temporada, para quando ele inicia a temporada para valer jogando? Olha, Bruno, como o Dorival falou, ele não deve retornar, obviamente, para esse clássico, né? Até por todo o peso que tem o clássico. Para se ter uma ideia, desde a reapresentação aqui no CT Joaquim Grava, ele não tinha treinado ainda em campo. Ele estava fazendo um trabalho no departamento médico por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo. Aí ele voltou ontem. Então, só ontem ele fez o primeiro treino, hoje o segundo treino. Então, deve ficar de fora, assim, do clássico. A previsão é ter o Memphis em plenas condições na final, lá na Supercopa, no dia 1º de fevereiro. Então, tanto ele quanto o Garro, o departamento médico, fazendo todo um trabalho para que eles estejam disponíveis para a Supercopa. Antes disso, seria muito difícil falar sobre uma previsão de retorno tão precoce, ainda mais na coletiva. O Dorival deixou claro que não contaria com ele tão cedo, né? Mas aí tem que comemorar essas pequenas vitórias para ele ter, pelo menos, ter voltado a campo, já estar treinando com toda a equipe. Além dele, como eu falei, o Garro não estará disponível, o Martínez não tem previsão de retorno ao Brasil. Em uma nota oficial hoje nas redes sociais dele, ele mesmo falou que ainda não sabe quando retorna, está lá resolvendo essas questões burocráticas, precisa resolver essa questão do passaporte para conseguir viajar com o Corinthians, né? Disputar competições internacionais, e ele diz que a todo momento comissão técnica e diretoria são avisados das atualizações. Mas o Dorival disse na coletiva que ele não responde às mensagens do Dorival. Mas hoje veio a resposta do Martínez. Além disso, tem a situação do Kaká. O Kaká, que sofreu uma lesão no abdômen e ficou de fora também do clássico contra o São Paulo, ele não estará à disposição. Fora isso, o Dorival Júnior tem todo o elenco, tá? O Gabriel Paulista, o Matheus Pereira. A gente está no aguardo para ver quando o Caio César será anunciado oficialmente. O Pedro Milans também, essa semana aí, para eles passarem por exames médicos, e em breve devem ser anunciados. E também a expectativa para o lado do torcedor corintiano para saber se de fato o Alisson vem ou não para cá. As negociações estão em andamento, tentando aqui ajustes de um lado, do outro. Dorival quer muito a chegada do Alisson. O São Paulo, é claro, não quer facilitar tanto para o Corinthians, então o torcedor fica no aguardo para saber quando isso irá acontecer. A única certeza que o torcedor corintiano tem hoje, agora, nesse exato momento, é que o elenco treinou. Às 3h30 da tarde eles vão para Santos e amanhã tem mais um clássico. Olha essa sequência, hein? Red Bull Bragantino pegou o São Paulo e agora tem o clássico contra o Santos. É um começo de ano pegado pro Timão, Bruno. E ainda com esses desfalques, essas questões aí de jogadores que não voltam, agora é isso, né? Mandou mensagem, mandei, mas não visualizou. Dorival... Sinal, às vezes o celular fica sem sinal. Que o Martínez, porque ele falou, finalmente apareceu. Vamos ouvi-lo. Ouvi-lo não, vamos ler o pronunciamento que ele mandou. Vai entrar já. Agora, a gente vai colocar na tela... Tá de volta, Marcelo, mas o homem voltou. Esse está na categoria dos não titulares, mas quase? Sim, sim. O Martínez foi titular na reta final da Copa do Brasil. Mas o corintiano prefere o Martínez ao Alisson? Muito. Tem agora, pegando alguma coisa em relação a essas férias do Martínez, que no gramado, no Maracanã, pós-título, ele olha para a câmera e fala, eu preciso de 30 dias de férias. Ele fala, e não dá para falar que ele não avisou. Mas sim, o torcedor corintiano, pelo que jogou o Martínez. Mesmo o Carrijo, que foi uma vergonha o jogo dele contra o São Paulo, contra o Bragantino também, na reta final da Copa do Brasil, o Carrijo, na semifinal contra o Cruzeiro no Mineirão, o Carrijo jogou um absurdo. Jogou. Não, eles são jogadores, os dois ótimos. Mas o Martínez fez uma... de qualquer forma. Isso não está nem na Não, jogada. eles não foram oferecidos. Não, o Martínez... O Martínez também possivelmente. Não sei, ainda não também não foi? Não foi oferecido. O Dorival falou do... é verdade. Que ele não ofereceu a ninguém. Vai lá. Escreva essa nota para me posicionar a respeito de diversas matérias que estão sendo veiculadas no Brasil a meu respeito.
Inicio explicando. Sou venezuelano e recentemente meu país passou por um processo de ruptura inesperada no governo. Isso, é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação do meu passaporte. Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá direito a atuar no Brasil, com meu visto de trabalho e viajar internacionalmente para defender a camisa do Corinthians. Sou um empregado do Corinthians, clube que defendo com toda a minha raça e amor. Time pelo qual eu subo aos gramados mesmo quando as dores me afastariam dele. Estaria muito mais feliz se tivesse iniciado a temporada junto com meus companheiros, treinando, defendendo essas cores e ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Mas por motivos já explicados, hoje eu não consigo fazer isso. Deixo claro que a comissão técnica e diretoria do Corinthians tem total ciência de todos os passos que estou tomando, por meio de contatos frequentes e sempre respondidos por mim. Espero que essa situação seja regularizada logo. Sinto falta do bando de loucos gritando na Neoquímica Arena lotada. Em breve estarei de volta a fazer o que mais amo por esse gigante clube. Nos vemos logo, assina Martínez. Tá aí. O grande ponto dessa nota do Martínez é o penúltimo parágrafo. Aí ele jogou para o Corinthians. Porque no off, que ele não respondeu a mensagem do Dorival, o Dorival tratou como incógnita, no off já se trabalha alguma possibilidade de punição para o Martínez, e aí ele falou, não, eu tenho respondido frequentemente a comissão técnica. O que essa história não teria nem nascido, sabe como? No início dela, o Corinthians, estamos acompanhando, o nosso atleta José Martínez está com problemas para emissão de passaporte, o clube está dando todo o suporte, ele segue trabalhando lá com profissionais locais, assim que ele tiver condições de retornar, pronto. Só que o Corinthians, o Martínez se comunica com imprensa e principalmente torcedor, e o Corinthians até agora não. O Corinthians até agora não. Então, o que está pegando... E o Martínez aí botou na do Corinthians. Eu estou avisando eles, eu estou respondendo mensagens, eu estou aqui esperando a emissão de um documento, que não se sabe por que ele deixou para... Não precisa esperar vencer um passaporte para buscar a renovação dele, né? E aí ele botou, agora o Corinthians tem que se pronunciar. Realmente, o Martínez a gente está acompanhando, o Martínez tem passado para... Só que não, a conversa com a câmera desligada, sem o microfone, é outra. E até mesmo com câmera e microfone. O Dorival falou, irritado. O Martínez é uma incógnita. E aí no domingo de novo. E aí ele já fala do Martínez elogiando o Alisson. Então, o Martínez botou... e aí, agora quem está falando a verdade? E o Martínez é meio que reincidente nisso, né? Exato. Já teve problema de documentação com o filho, que também ele não respondia a mensagem. Faltou 6 treinos. E aí meio que se arrumaram porque tinha uma reta final de Copa do Brasil e temporada. Ele também não respondia, não sei se não pega celular lá no resort, no parque aquático, sei lá o que acontece. Só que esse é o pacote Martínez é esse, cara. Só que ao mesmo tempo... É num clube que sem comando, né, Beca? Porque não dá para você pegar isso e transportar para outro clube se o jogador tiver comando, se ele for bem comandado. Né? Porque a gente sabe que no Corinthians, que, como bem disse o Beckler, o Fabinho Soldado e os jogadores, né, apertaram ali, que ninguém entre, vamos, e foi assim. Inclusive, agora, institucionalmente... Oi? Inclusive nesse tipo de caso. Exato. Essa vai ser uma punição da diretoria? Não, o grupo disso daqui que a gente resolve. Isso. Pronto, tá? Pro bem e pro mal. Vamos para uma rápida parada aqui no G4, mas antes um convite para... Informação exclusiva no Corinthians, Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024, na oportunidade com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador.
O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão, José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e além de multá-lo, há esse ultimato. Se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Curtiu as notícias? Não... O Corinthians abriu conversas com o Atlético Mineiro pela contratação do atacante Júnior Santos, de 31 anos. A intenção do Corinthians é ter o jogador por empréstimo de 1 ano, sem custo, assumindo o pagamento dos salários do jogador. No contrato já haveria um valor pré-fixado para a aquisição de Júnior Santos no futuro. A informação, dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo GE. O Atlético Mineiro tem contrato com o Júnior Santos até o fim de 2028 e avalia a liberação por empréstimo. Na última temporada, o jogador sofreu com lesões e disputou 29 partidas, com 2 gols marcados e 1 assistência. A possibilidade de defender o Corinthians agradou o Júnior Santos, que busca ter mais oportunidades e enfrenta forte concorrência no Galo. Pelo Botafogo, o atacante foi campeão e artilheiro da Libertadores de 2024, sendo um dos protagonistas do título. O destaque fez com que o Atlético Mineiro aceitasse pagar 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões na cotação da época, pela contratação dele. Júnior Santos sofreu uma lesão traumática no pubis, com ruptura do tendão adutor da coxa direita, precisando passar por uma cirurgia. A última partida dele foi em setembro. No meio de 2025, o jogador recebeu uma proposta para voltar ao Botafogo por empréstimo, mas o Galo não aceitou.